Olá, passageiros do mundo do sobrenatural! Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal relacionado a casos ufológicos na playlist de ufologia. Porém, antes de falar a respeito desse caso ufológico, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, que é o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Ademais, aqui por cima já deve ter passado um card do canal, no caso do canal de games, que nós temos um canal de games, então para quem gosta de jogos de videogame, vai lá, se inscreva e participe da nossa live no canal de gameplay. Bem, como eu lhes disse, hoje lhes trago mais um vídeo de caso ufológico aqui no canal. O caso que lhes trarei hoje se deu em 5 de novembro de 1975, em uma floresta do Arizona, sendo considerado um dos casos mais conhecidos de abdução alienígena, em que as buscas policiais perduraram por 5 dias, até o aparecimento repentino do desaparecido. Ficou curioso para saber mais a respeito? Aguarde após a intro do canal. Até já! Era quarta-feira, 5 de novembro de 1975. Travis Walton, com 22 anos, era empregado de Mike Rogers, o qual havia sido contratado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos para a realização de diversas tarefas. Rogers era o melhor amigo de Travis, e Travis também era o namorado da irmã de Rogers, com quem futuramente se casou. Além deles dois, o grupo de trabalhadores era integrado por Ken Patterson, John Goulet, Steve Parse, Allen Dallas e Diane Smith, os quais viviam na cidade de Snowflake, Arizona. O grupo havia sido contratado para podar arbustos e pequenas árvores em uma área de mais de 1,2 mil acres, próximo ao vilarejo de Snowflake. Ocorre que, como o cronograma de trabalho deles estava atrasado, eles estavam fazendo turnos longos. Iniciavam as tarefas por volta das 6 horas da manhã e finalizavam somente após as 18 horas. No dia em questão, por volta das 18 horas, o grupo embarcou em uma caminhonete para retornar para a cidade para descansar. Os lenhadores avistaram uma intensa luz que vinha através de uma colina e decidiram se aproximar para descobrir o que estava emitindo aquele brilho. E foi então que eles avistaram um OVNI, pairando cerca de 6 metros do solo. Segundo as testemunhas, o objeto tinha um formato de disco, tendo aproximadamente 6 metros de diâmetro e 2,5 metros de altura, apresentando uma série de linhas divisórias verticais escuras em sua superfície. Rogers diminuiu a velocidade da caminhonete até parar, após o que, segundo eles, Travis saltou da caminhonete e correu em direção ao disco, enquanto seus amigos gritavam para que ele retornasse, mas ele continuou a ir em direção ao disco. Os homens relataram que Travis estava quase abaixo do disco, quando o objeto começou a emitir um ruído muito alto, similar ao de uma turbina. A nave começou a rodopiar e Travis se abaixou atrás de uma pedra. Ao se levantar para voltar para a caminhonete, sentiu como que uma alta descarga elétrica e desmaiou. Ele não viu que ele acertou, mas seus amigos afirmaram que ele foi atingido por um forte raio de luz azul saído do objeto voador. Rogers, pensando que Travis havia morrido com o raio, acelerou a caminhonete com seus amigos, afastando-se rapidamente do local, com medo de que aquela nave os fosse perseguir. Quando já estavam distantes e perceberam que não eram seguidos, eles, apesar de alguns rejeitarem a ideia, retornaram ao local do avistamento. Quando estavam se aproximando do local, eles conseguiram ver rapidamente
por entre as árvores, ao longe, o objeto luminoso subindo e afastando-se em alta velocidade. Ao chegarem ao local em que abandonaram Travis, tudo estava quieto. Ainda receosos, todos saíram do veículo para vasculhar a área. Percebendo que não encontravam Travis, a princípio acharam que ele poderia ter escapado. No entanto, depois de não encontrarem nenhuma pista, assustaram-se com a outra hipótese que restava. Ele havia sido levado pelo disco voador. Por volta das 19h30, Peterson, um dos integrantes do grupo, ligou para a polícia de Eber, no Arizona, próximo a Snowflake. O agente Chuck Ellison respondeu à chamada de Peterson, o qual lhe informou que um membro de sua equipe de madeireiros estava desaparecido. Após, o agente Chuck se encontrou com a equipe de madeireiros, onde relataram toda a história, muito assustados, e 2 deles choravam muito. O agente Chuck comunicou a seu superior, o xerife Martin Gillespie, o qual determinou que o agente mantivesse a equipe na cidade de Eber, até que o xerife chegasse com o agente Ken Copeland para os interrogar. Eles ouviram a história contada pelos trabalhadores e Rogers insistiu em retornar ao local com cães farejadores. No entanto, como não havia cães disponíveis, os policiais e alguns trabalhadores se dirigiram ao local. Smith, Pierce e Goulet estavam muito perturbados, contudo, que decidiram retornar para Snowflake e relatar o que aconteceu aos amigos e também aos familiares. Chegando ao local, os policiais começaram a suspeitar da história relatada pelo grupo, já que não existia qualquer indício físico para comprovar os fatos, passando a suspeitarem de que o responsável pelo desaparecimento fosse alguém, e não um OVNI. No dia 6 de novembro, muitos agentes e voluntários haviam vasculhado a área no local em que Travis desapareceu. Nada foi encontrado, aumentando a suspeita de que a história de OVNI havia sido inventada para encobrir um acidente e, quem sabe, até um assassinato. No sábado, 8 de novembro, a notícia já havia se espalhado, inclusive internacionalmente. Repórteres, ufólogos e curiosos começaram a chegar a Snowflake. Entre os ufólogos presentes estava Fred Silvanius, o qual entrevistou Rogers, amigo de Travis presente no fato, e Diane Walton, o irmão de Travis. Nas gravações feitas por Silvanius, Rogers notou que, devido ao desaparecimento de Travis e das buscas, não conseguiria cumprir o seu contrato com o serviço florestal e esperava que a busca aliviasse a sua situação. Em relação a Duane, ele informou que ele e Travis tinham bastante interesse em OVNIs e que, com uns 12 anos antes, Duane havia visto um OVNI similar àquele visto pelos madeireiros. Duane falou que ele e Travis haviam decidido que, se tivessem a chance, chegariam o mais perto possível de qualquer OVNI que vissem. Além disso, Duane sugeriu que Travis não seria ferido pelos aliens, porque eles não machucariam pessoas. Essa entrevista, no entanto, acabou por aumentar ainda mais a ideia de que a abdução seria uma mentira, motivo pelo qual foi determinado que o grupo passasse pelo detector de mentiras. Em 10 de novembro, 5 dias após o desaparecimento, os membros do grupo de Rogers passaram pelo teste do polígrafo. O questionário perguntava se algum dos homens fizeram algum mal a Travis ou sabiam de alguém que o tivesse feito. Se sabiam onde o corpo de Travis estava enterrado e se disseram a verdade sobre terem visto o OVNI. Todos os homens negaram ter ferido Travis ou saberem de alguém que tivesse feito. Negaram saber onde seu corpo estava e insistiram que realmente viram um OVNI. O relatório oficial dizia que, entre aspas,
Os exames com polígrafo provam que os homens realmente viram um objeto que acreditam ser um OVNI e que Travis Walton não foi ferido nem morto por nenhum desses homens. E se o OVNI foi uma brincadeira, nenhum deles tinha conhecimento desse fato. Fecha aspas. Pouco antes da meia-noite do dia 10 de novembro, Grant Neff, marido da irmã de Travis, relatou ter atendido o telefone em sua casa em Taylor, no Arizona, a algumas milhas de Snowflake, a cidade de Travis. Do outro lado da linha, uma voz fraca diz: "É Travis. Estou em uma cabine telefônica no posto de gasolina de Eber e preciso de ajuda. Vem me buscar." A pessoa do outro lado finalizou histericamente: "Sou eu, Grant. Estou ferido e preciso muito de ajuda. Vem me buscar." Assim, Neff e o irmão mais velho de Travis, Duane, dirigiram-se ao local. Eles encontraram Travis caído na cabine. Usava as mesmas roupas de quando desapareceu. Parecia mais magro e com barba por fazer. Durante a viagem de volta para Snowflake, Travis parecia assustado e ficava murmurando repetidamente sobre seres com olhos terríveis e pensava que estivera ausente por apenas algumas horas. Ao saber que foi por quase uma semana, pareceu atordoado e parou de falar. Os parentes de Travis decidiram, diante do estado de Travis, não comunicar de pronto às autoridades. Na casa de sua mãe, Travis tomou banho e comeu, mas não conseguia deixar de vomitar. Apesar das refeições leves que ingeria, Duane disse a Travis para também guardar a primeira amostra de sua primeira urina após o retorno. Na tarde de terça, 11 de novembro, o retorno de Travis vazou para o público e a família passou a receber vários telefonemas querendo saber notícias a respeito do retorno de Travis. Um desses telefonemas era de Coral Lawrence, da APRO, um grupo civil de pesquisa de OVNIs, a qual disse que providenciaria para que Travis fosse examinado por 2 médicos em sua casa. O exame médico revelou que Travis estava em boas condições, mas que 2 características incomuns foram notadas. Primeiro, um pequeno ponto vermelho na dobra do cotovelo direito de Travis, condizente com a picada de uma injeção. Porém, os médicos notaram que o ponto não estava próximo a nenhuma veia. Segundo, a análise da urina de Travis revelou uma falta de cetonas. Isso era incomum, já que Travis estivera ausente por 5 dias com pouca ou nenhuma comida. Sua perda de peso aparente inclusive sugeria isso, e seu corpo já deveria ter começado a consumir gordura para sobreviver, elevando os níveis de cetona na urina, o que não ocorreu, o que gerou uma incoerência diante de tudo que estava acontecendo. Uma observação a ser feita é quanto ao primeiro ponto, o ponto vermelho no cotovelo. Travis especularia mais tarde que a marca em seu cotovelo poderia ter sido contraída durante o trabalho com a madeira. Os críticos especulariam que a marca demonstrava que Travis ou outra pessoa injetara-lhe drogas. No entanto, os exames médicos não encontraram nenhum indício de droga. De acordo com Travis, ele foi levado pelo OVNI. Quando voltou a si, estava cheio de dores pelo corpo e com bastante mal-estar. Nos primeiros instantes, não se atreveu a abrir os olhos diante da dor que sentia. Ao abrir os olhos, começou a distinguir as primeiras formas. Ele percebeu que estava deitado sobre uma mesa e viu um retângulo no teto, do qual saía uma luz difusa que iluminava a sala. Pensando estar em um hospital e ainda com a visão debilitada, sentiu uma dor no abdômen e percebeu que 3 figuras, vestidas de vermelho, colocaram um estranho aparelho metálico em sua barriga. Ao recuperar a visão, ele ficou chocado com o que viu. Não eram médicos.
mas pequenas criaturas com enormes olhos escuros, cabeça desproporcional em relação ao corpo. Não tinham cabelos, nem nariz e nem orelhas. Suas roupas eram formadas por uma peça única, sem cintos e sem qualquer adereço. Walton, assustado, levantou-se da mesa, empurrando uma das criaturas e fazendo o aparelho que estava na sua barriga cair no chão. Ele percebeu que os seres eram bem leves. No entanto, Travis ainda estava muito fraco, precisando apoiar-se na mesa. Os seres vieram em sua direção, no momento no qual ele se agarrou em um tubo transparente de cima da mesa para tentar quebrar e ameaçar os seres. Mas o objeto era inquebrável. No entanto, os seres faziam sinais de não ou pare para ele, enquanto que Travis gritava para eles se afastarem. Depois de o encararem por alguns instantes, os seres saíram em direção a um corredor à direita. Travis decidiu então sair da sala ao perceber que não havia ninguém. Ao sair pelo corredor, ele passou por uma porta à esquerda que dava para uma sala, mas ele não se atreveu a entrar nem olhar para dentro. Mais à frente havia outra porta à direita. Era uma sala redonda com 3 retângulos nas paredes semelhantes a 3 portas, fechadas. No centro da sala, cadeira voltada de costas para entrar. Travis entrou devagar, com receio de alguém se encontrar sentado na cadeira, mas não havia ninguém. Travis informou que notou um estranho fenômeno nessa sala. À medida que ele se aproximava da cadeira, as paredes da sala escureciam. Pontos brilhantes apareciam como estrelas, tipo como se as paredes ficassem transparentes e ele pudesse ver o céu noturno. No braço esquerdo da cadeira ficava uma pequena alavanca e no direito um display luminoso com filas de botões coloridos. Pensando que um daqueles botões poderia abrir uma porta, Travis começou a apertá-los, sendo que a única alteração foi dos ângulos e da posição das linhas que surgiam no display luminoso. Ele então sentou-se na cadeira, que era pequena, pegando na alavanca e a pressionando para a frente. Ele viu todas as estrelas se moverem rapidamente para baixo, como se ele estivesse a conduzir a nave. Com medo de algo acontecer, decidiu não tocar em mais nada. Retornando à extremidade da sala, as paredes retornaram ao estado de antes, e ele tentou abrir uma das 3 portas da sala, sem sucesso. Até que Travis foi surpreendido por um humano. O humanoide tinha uns 2 metros e vestia um capacete transparente. Era musculoso, tinha cabelos loiros compridos e vestia uma roupa justa azul. Travis dirigiu-se a essa pessoa e começou a fazer perguntas, mas o homem se manteve em silêncio. Ele agarrou o braço de Travis e caminharam até uma porta que descia uma rampa para fora. Ao descer a rampa, Travis percebeu que tinha saído do que parecia o mesmo OVNI que o tinha pego. Do lado de fora, ele se viu em um lugar que era uma espécie de hangar, com várias outras naves. Eles então foram para uma outra sala, onde Travis viu uma mulher e 2 homens sentados. Eles estavam trajando as mesmas roupas do ser que acompanhava Travis, à exceção de que não usavam capacete. Travis chegou a perguntar onde estava, e os seres somente olharam para ele serenamente. O ser que estava de capacete sentou Travis em uma cadeira e se retirou da sala. Travis continuou a falar com os demais seres e eles pegaram seu braço e o colocaram numa mesa próxima, mantendo o ar de compaixão e de serenidade. Como eles não respondiam, Travis começou a gritar com eles. A mulher, então, pegou uma espécie de máscara de oxigênio, mas sem um tubo, e a colocou no nariz e boca de Travis, que perdeu a consciência e acordou perto de uma rua de Eber. E ao acordar, ele viu o objeto se distanciando. O xerife Gillespie
providenciou um teste de polígrafo para Travis. No entanto, a realização do teste vazou para a imprensa. O irmão de Travis, então, cancelou o teste, acreditando que o xerife havia quebrado sua promessa de manter o teste em segredo. O xerife insistiu que não contara nada e que o caso havia se tornado tão sensacionalista que seria difícil permanecer em segredo por muito tempo. O tabloide americano sensacionalista National Enquirer queria que Travis se submetesse ao teste do polígrafo, inclusive tendo providenciado um, embora Duane dissesse que tanto ele quanto Travis poderiam vetar qualquer divulgação pública do resultado dos testes. O examinador John J. McCarthy, do Laboratório Poligráfico do Arizona, disse que o estado de nervosismo de Travis seria levado em consideração na análise do teste. Todavia, antes do teste, durante uma entrevista, John descobriu que Travis já tinha fumado maconha algumas vezes e também que ele havia alterado cheques, fraudando a folha de pagamento, e que por isso havia cumprido 2 anos de condicional. Quanto ao teste, que foi envolto em controvérsias, Travis disse que John não atuou de forma profissional, enquanto que John afirmou que Travis tentou fraudar o teste. Ao final do teste, John concluiu que Travis mentiu, sendo este o teor do relatório. Baseado em suas reações em todos os gráficos, é a opinião deste examinador que Travis, em acordo com outros, está tentando perpetrar um trote sobre OVNIs e que não esteve em nenhuma nave espacial. Posteriormente, Travis se submeteu a 2 outros testes do polígrafo, nos quais passou, apesar de o resultado do primeiro teste realizado de John sempre vir à tona. Apesar de Travis, Duane e os membros da APRO, que é um grupo de pesquisa de OVNIs, alegaram que John foi imparcial nas perguntas, tentando desestabilizar Travis durante os testes. Renomados especialistas em polígrafo ficaram com suas opiniões divididas. Philip J. Klass, jornalista de aviação e contrário à história de OVNIs, lançou uma crítica à história de Travis, alegando que havia fortes motivos financeiros para o caso. Ou seja, Rogers sabia que não conseguiria concluir seu contrato com o Serviço Florestal e armou tudo para invocar em seu favor a cláusula do caso fortuito, rescindindo-o sem inadimplência. Outros argumentaram contra essa ideia, notando que a inadimplência do contrato com o Serviço Florestal não era necessariamente a catástrofe que Klass fazia aparecer, pois Rogers já havia deixado de concluir 2 contratos com o Serviço Florestal e ainda assim foi contratado novamente. Ademais, Rogers nunca invocou a cláusula do caso fortuito após o desaparecimento de Travis. Klass também levantou a questão de que o programa, entre aspas, o incidente do OVNI, foram transmitidos pela NBC, apenas algumas semanas antes do desaparecimento de Travis. Esse programa tratava-se de um relato ficcional, baseado na abdução dos Hill, o primeiro caso amplamente publicado de abdução alienígena. E segundo Klass, Travis poderia ter se inspirado nessa história. No entanto, os que discordam desse entendimento falam que o relato de Travis é diferente dos de Hill. Em 1978, Travis publicou a obra The Walton Experience, em que narra os eventos. Todavia, o que prejudica em sua narrativa é o fato de que, embora diga que narra os eventos, grande parte do livro são interpretações e recriações do autor, como por exemplo, do momento em que ele ficou desacordado quando do facho de luz que o envolveu. Em 1993, o livro de Travis foi adaptado para um filme, Fire in the Sky, dirigido por Robert Lieberman e estrelando D.B. Sweeney como Travis Walton e Robert Patrick como Mike Rogers. No entanto, o roteirista Tracy Thomas
alegou que várias alterações na narrativa de Travis em virtude de solicitação dos representantes do estúdio. Travis Walton e Mike Rogers fizeram algumas aparições promocionais para dar apoio ao filme. Além disso, se submeteram ao teste do polígrafo, a pedido de ufologista cético Jerry Black, que foi conduzido por Sid Wilson e cuja conclusão foi de que os acontecimentos de 5 de novembro de 1975 seriam verdadeiros. Quando o filme foi divulgado, Travis relançou seu livro, adotando o mesmo nome do filme e rebatendo Class, que duvidou da veracidade dos fatos. Afinal, seria verdade tudo o que aconteceu com Travis? Há quem acredite que ele tenha sido realmente abduzido, mas há também quem discorde e diga que tudo não passou de uma farsa para ganhar dinheiro e fama, já que ele lucrou muito com livros, filmes e documentários sobre sua história, além de operações em convenções sobre OVNIs. Então, qual a sua opinião? Então, pessoal, vocês já tinham escutado falar a respeito desse caso ufológico, o caso de Travis Walton, que também deu origem ao filme Fogo no Céu, que é um caso de abdução, né, considerado um caso de abdução em que foi amplamente as pessoas irem atrás de buscas policiais e 5 dias após ele apareceu assim, meio que do nada. Então, qual a opinião de vocês? Existe aqui no canal também essa playlist, né, de ufologia. Existe também um caso anterior, que é o caso de Araçariguama, que foi um caso que aconteceu aqui no Brasil e que teve uma morte. Então, quem não viu, aproveite e vá na playlist de ufologia, quem gosta do tema. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além dessa playlist de ufologia, que no caso são casos ufológicos que eu estou a trazer, existe uma playlist de mistérios, de lenda, lado sombrio dos games e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. E se você tem uma fotografia fantasma, ufológica e inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de ufologia, casos ufológicos, aqui no canal. Beijo, tchau!